Imagine uma criatura viva, invisível a olho nu, mas com um apetite voraz pelo lixo que nós criamos. E se eu te dissesse que cientistas não só encontraram essa criatura, como estão tentando programá-la para limpar a maior e mais profunda ferida do nosso planeta? Todos os anos, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos. É o equivalente a um caminhão de lixo sendo despejado no mar a cada minuto. Esse plástico se quebra em pedaços menores, os microplásticos, que já estão em toda parte, na água que bebemos, no sal que usamos, no peixe que comemos. A escala do problema é tão vasta que soluções mecânicas como barcos e redes parecem apenas um curativo em uma hemorragia. Mas a resposta mais poderosa pode não vir da engenharia, e sim da própria vida. Se você se fascina com a ciência que está moldando nosso futuro, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana, um novo enigma para desvendarmos juntos. A história da nossa solução improvável começa em um lugar igualmente improvável, uma usina de reciclagem de plásticos em Sakai, no Japão. Em 2016, uma equipe de cientistas estava analisando amostras de lodo e encontrou algo que ninguém esperava. Uma bactéria, que eles batizaram de Ideonella sakaiensis, estava fazendo o impensável. Ela estava comendo plástico. Para ser mais exato, ela não estava mordendo o plástico PET das garrafas. Ela havia desenvolvido, por pura pressão evolutiva, a habilidade de liberar duas enzimas especiais. Pense nelas como um garfo e uma faca moleculares. A primeira enzima, a PETase, quebra as longas e resistentes correntes do plástico em pedaços menores. A segunda, a MHTase, pega esses pedaços e os quebra ainda mais, transformando-os em alimento. A natureza, em sua infinita capacidade de adaptação, estava nos mostrando o caminho. Aquela pequena bactéria japonesa era uma prova de conceito revolucionária. A vida poderia sim evoluir para consumir nossas criações mais duradouras. Mas havia um problema. Um grande problema. Ela era terrivelmente lenta, em condições ideais de laboratório. A Ideonella sakaiensis levava cerca de 6 semanas para decompor um pedaço de plástico do tamanho de uma unha. Em um oceano frio, escuro e salgado, ela mal faria cócegas na grande mancha de lixo do Pacífico, que já acumula mais de 1,8 trilhão de fragmentos de plástico. A natureza nos deu a chave, mas a porta ainda estava trancada. A solução não era usar aquela bactéria específica, mas sim entender o segredo dela, as enzimas. A ciência precisava pegar aquele garfo e faca e transformá-los em um triturador industrial. A natureza deu o primeiro passo. A ciência precisava fazê-la correr. Então, como você acelera a evolução? Você a reescreve. É aqui que entra uma das ferramentas mais poderosas e comentadas da biologia moderna, o CRISPR. Pense nele como uma tesoura molecular de altíssima precisão, que funciona com um endereço de GPS. Os cientistas podem usá-lo para encontrar um gene específico no DNA de um organismo, cortá-lo e, se quiserem, colar outro no lugar. O plano era audacioso. Pegar o gene que produz a enzima come-plástico da lenta bactéria japonesa e inseri-lo em uma bactéria muito mais resistente e rápida, como uma E. coli, que é a básica dos laboratórios. Ou, melhor ainda, usar essa tecnologia para editar o próprio gene da enzima, testando milhares de pequenas mutações para ver se alguma delas a tornava mais faminta. Era como tunar um motor, mas em escala molecular. E os resultados foram surpreendentes. Em 2018, uma equipe de cientistas, enquanto estudava a enzima PETase, acabou criando acidentalmente uma versão mutante que era 20% mais eficiente. Foi um acidente feliz que provou que a enzima podia, sim, ser melhorada. Isso abriu a porteira. Pouco depois, em 2020,
A empresa francesa Carbios anunciou ter criado uma superenzima em laboratório, combinando o poder da petase com outras mutações, que conseguia decompor 90% de uma pilha de garrafas plásticas em apenas 10 horas. O que a natureza levou milênios para aprender, a ciência estava otimizando em questão de meses. A ideia de usar essas enzimas em reatores industriais para uma reciclagem perfeita já estava se tornando uma realidade. Mas para limpar o oceano, a solução precisava ir até o lixo, e não o contrário. A verdadeira virada de chave, no entanto, veio de uma inteligência não humana. Em 2022, pesquisadores da Universidade do Texas decidiram usar uma inteligência artificial para resolver o problema. Eles alimentaram o sistema com dados de milhares de variações de enzimas e pediram a ele para prever quais mutações criariam a versão mais eficiente e estável possível. A IA processou as combinações em uma velocidade que um cérebro humano jamais conseguiria e entregou uma receita. O resultado foi uma nova enzima, batizada de Fast-Petase. O nome diz tudo. Ela não só era extremamente rápida, decompondo alguns tipos de plástico em menos de 24 horas, como também funcionava em temperaturas baixas, em torno de 30 a 50 graus Celsius. Isso era crucial. Pela primeira vez, tínhamos uma ferramenta que poderia, teoricamente, funcionar nas águas frias dos oceanos. A tecnologia estava quase pronta. Tínhamos a bactéria hospedeira resistente. Tínhamos a superenzima projetada por IA. E tínhamos a tesoura genética para unir as duas coisas. O próximo passo parecia lógico: liberar essas superbactérias na grande mancha de lixo do Pacífico e deixá-las fazer o trabalho. Mas é aqui que a história sai do laboratório e entra no território da ficção científica e dos nossos maiores medos. E se a bactéria não parasse no plástico? E se ela sofresse uma mutação e começasse a atacar outras coisas? E se ela se espalhasse de forma descontrolada, criando um desequilíbrio ecológico que não poderíamos prever ou consertar? Ao tentar resolver um problema, poderíamos acidentalmente criar um muito, muito pior. A questão de brincar de Deus nunca foi tão real. Mas é aqui que a programação se torna verdadeiramente genial. Os cientistas que desenvolvem essa tecnologia estão mais cientes desses riscos do que qualquer um de nós. E a solução deles é tão engenhosa quanto a própria enzima: criar interruptores de segurança genéticos. Imagine o seguinte: a bactéria é programada para só conseguir se reproduzir se tiver acesso a um ingrediente secreto, um aminoácido sintético que não existe na natureza. Os cientistas poderiam pulverizar esse ingrediente junto com as bactérias sobre a mancha de lixo. Se a bactéria flutuasse para longe da zona de limpeza, ela simplesmente morreria de fome. Outra ideia é um contador de refeições. Após a bactéria decompor uma certa quantidade de plástico, um gene de autodestruição é ativado. Não estamos falando de uma criatura selvagem, mas de uma ferramenta biológica de alta precisão, com um botão de desligar, embutido em seu próprio DNA. Então, o cenário futuro se desenha assim: drones autônomos sobrevoam as grandes zonas de lixo nos oceanos, liberando um coquetel de bactérias geneticamente programadas e seus nutrientes sintéticos. As bactérias, equipadas com suas superenzimas e travas de segurança, começam a decompor o plástico em seus componentes básicos, que podem ser absorvidos pela vida marinha sem toxicidade. O processo levaria anos, talvez décadas, mas pela primeira vez, a limpeza dos oceanos em escala global se torna uma possibilidade real. A mesma tecnologia poderia ser adaptada para vazamentos de óleo, onde bactérias como a Alcanivorax borcumensis já fazem um trabalho semelhante naturalmente, mas poderiam ser turbinadas para agir em horas, não em meses.
A ciência está, de fato, nos entregando uma caixa de ferramentas para consertar o mundo. De uma humilde bactéria em uma usina de lixo no Japão, a enzimas projetadas por inteligência artificial, com interruptores de segurança genéticos, a jornada é impressionante. A ciência está nos dando uma chance real de curar as cicatrizes que deixamos em nossos oceanos. Mas os próprios cientistas que criam essa tecnologia são os primeiros a nos lembrar. Esta é a ambulância, não a vacina. É uma ferramenta para limpar o passado, não uma licença para poluir o futuro. A solução definitiva sempre será mais simples e estará em nossas mãos. Reduzir, reutilizar e repensar nossa relação com o plástico. A questão agora é mais filosófica do que técnica. Você acha que deveríamos usar essa tecnologia para intervir na natureza, mesmo que seja para corrigir um erro nosso? A resposta não é simples, mas o debate precisa começar.